Olá, eu me chamo Adriana Tavares, sou terapeuta integrativa, analista corporal e graduanda no curso de Ciência da Felicidade. E hoje eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês sobre o efeito Tetris. Já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar sobre Tetris, aquele joguinho que vão caindo os bloquinhos e a gente tem que organizar eles em fileira? Eu gostava bastante de jogar esse jogo quando eu era criança e é um jogo que prende, né? Faz a gente ficar, às vezes, várias horas ali jogando. E quem já jogou Tetris ou até outros jogos, já deve ter notado que depois que a gente passa muitas horas jogando algum jogo, o nosso cérebro ele fica preso naquele padrão. Esse é o efeito Tetris, que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. O autor do livro onde eu baseei esse vídeo, O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele começa o capítulo falando sobre o efeito Tetris, contando que em uma ocasião ele quase roubou um carro da polícia. E ele fez isso justamente depois de passar muitas horas jogando um jogo que basicamente ele roubava carros e fugia da polícia. Então o cérebro dele ficou tão envolvido naquele jogo, tão preso naquele padrão, que no dia seguinte pareceu natural para ele roubar um carro da polícia. Ainda bem que ele não fez isso, porque teria estragado uma brilhante carreira, né, de um autor mundialmente famoso, palestrante, enfim. Então, o efeito Tetris, ele é a respeito disso, de como o nosso cérebro ele pode ficar preso em padrões de comportamento e agir daquela forma meio que no automático. E isso acontece, né, quando a pessoa joga Tetris, por exemplo, ela começa a ver o mundo em blocos, né? Começa a querer encaixar tudo, né? Ver Tetris em todos os lugares. Isso acontece de fato, né? Eu já passei por isso. Isso mostra que o nosso cérebro ele funciona assim. Ele se comporta seguindo determinados padrões. E até tem uma frase aqui no livro que fala assim: é assim que o nosso cérebro funciona. Ele fica preso muito facilmente a padrões de visão do mundo, alguns mais benéficos do que outros. Com relação à construção de uma vida mais feliz, o efeito Tetris ele é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica preso num padrão negativo, enxergar as coisas de uma forma negativa, ou nos prender às coisas negativas que acontecem. Isso tem algumas vantagens, né? Muitas vezes a gente é recompensado por descobrir erros, encontrar falhas. Esse comportamento muitas vezes previne coisas ruins. Sim, de fato, é uma vantagem a gente conseguir enxergar os erros e enxergar o negativo. Mas qual é o problema disso, né? O problema, como diz aqui no livro, é que se ficamos presos apenas nesse padrão, sempre procurando e identificando o negativo, até o paraíso pode se transformar em um inferno. Quanto mais desenvolvemos a nossa capacidade de procurar e encontrar elementos negativos, mais deixamos de ver o positivo. E a boa notícia, né, como diz aqui no livro, é que a gente pode treinar o nosso cérebro, assim como ele é treinado para encontrar erros e ver o negativo da vida, a gente pode treinar o nosso cérebro para ver o positivo, para ver as coisas boas, para focar nas coisas boas da vida. E isso é importante porque, como diz aqui, procurar constantemente o negativo no mundo implica um custo muito alto. Esse hábito desgasta a nossa criatividade, eleva nossos níveis de estresse e reduz a nossa motivação e a nossa capacidade de atingir metas. Então, ficar só olhando o negativo, vendo o que está errado, vendo o que não está dando certo, gasta a nossa energia e desgasta a nossa criatividade também. A gente não consegue enxergar possibilidades nas coisas, né? Então, é muito ruim do ponto de vista de uma vida feliz, né? Como é que eu vou dizer que eu sou feliz se eu só me concentro nas coisas ruins? Imagina eu sair de casa de manhã e me concentrar só no trânsito, me concentrar que eu vou encontrar um colega de trabalho que eu não gosto muito, me concentrar no fato de ter alguma coisa que está me irritando no marido, na esposa, nos filhos. Como é que eu vou dizer que eu sou feliz se eu só foco no que está ruim, né? E aí, a boa notícia é que, apesar da gente muitas vezes ter treinado o nosso cérebro há muito tempo para ver, só focar nessas coisas negativas, é possível treinar ele sim para ver o positivo. Uma das formas de fazer isso, eu falei aqui no vídeo sobre gratidão.
que é justamente a gente fazer aquele diário da gratidão, né? Escrever todos os dias coisas boas que nos aconteceram naquele dia. Pode parecer uma coisa bem boba, porque é uma atitude muito simples, mas esse exercício diário vai fazer com que durante o nosso dia a dia a gente foque mais naquilo que está bom do que nas coisas ruins. E isso vai fazer com que eu tenha uma percepção maior de felicidade, de positividade na minha vida. Significa que se eu fizer isso vão acontecer menos coisas ruins na minha vida? Pode até ser. Por quê? Porque, como diz aqui no livro, quando a gente treina o nosso cérebro para ver mais o positivo, nós enxergamos mais possibilidades, nos sentimos mais energizados e atingimos o sucesso em níveis mais elevados. Porque se eu enxergo mais possibilidades, eu vou tomar decisões melhores, eu vou conseguir sair de alguns problemas com mais facilidade. Por quê? Porque eu estou enxergando as possibilidades, eu estou enxergando a saída. Quando eu foco muito no problema, no que está errado, a possibilidade, a solução às vezes está ali, ó, debaixo do seu nariz, e você não vê, porque você está focado demais no problema. Então, esse exercício de ver as coisas boas vai treinando o nosso cérebro para encontrar aquilo que a gente quer encontrar, que é o positivo, é o bom, é a solução, é as coisas criativas, né? As possibilidades, as oportunidades, né? Então, isso vai até fazer com que, além da gente ver mais coisas boas na nossa vida, algumas coisas ruins vão até acontecer com menos frequência. Por quê? Porque eu vou lidar com isso de uma forma que não me gere mais problemas, entende? Então, esse efeito Tetris é isso, né? Como o nosso cérebro pode ser condicionado para ver uma coisa ruim, ver só coisas ruins, e também pode ser condicionado para ver o positivo, para ver as coisas boas. E aí, me conta aqui, o que você achou desse efeito Tetris? Já tinha ouvido falar sobre esse assunto? Deixa aí o comentário, deixa o like, se inscreve aqui no canal também, que ajuda bastante.